Imagine ter apenas 17 anos, sem dinheiro, sem experiência, sem investidores milionários. Agora imagine que, mesmo assim, você acaba criando uma das maiores redes de restaurantes do mundo. Parece impossível, mas essa é a história real de Fred De Luca, o jovem que começou com apenas $1000 e acabou construindo um império global chamado Subway. Essa não é apenas uma história de negócios. É uma história sobre coragem, persistência e a decisão de começar, mesmo quando tudo parece incerto. Em 1965, Fred De Luca era apenas um adolescente comum. Ele tinha um sonho muito claro. Queria estudar medicina. Mas havia um problema gigantesco no caminho. A faculdade era cara. Muito cara. E sua família simplesmente não tinha condições de pagar. Fred tentou encontrar empregos para juntar dinheiro. Mas os salários eram baixos. Mesmo trabalhando duro, levaria anos para conseguir pagar os estudos. Foi então que ele decidiu pedir conselho a um amigo da família. Esse amigo se chamava Peter Buck, um cientista respeitado e alguém que acreditava no potencial das pessoas. Fred explicou sua situação. Ele queria estudar, queria construir um futuro, mas precisava de uma solução. Foi nesse momento que Peter Buck teve uma ideia simples e ao mesmo tempo brilhante. Em vez de procurar apenas um emprego, por que não abrir um negócio? Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquela conversa mudaria tudo. Peter Buck decidiu apostar naquele jovem de 17 anos. Ele fez um investimento, não era um grande investimento, não eram milhões, não eram centenas de milhares, era apenas $1000. Mas às vezes, não é o valor do investimento que muda uma vida, é a oportunidade que ele cria. Com esse dinheiro, Fred e Peter decidiram abrir uma pequena loja de sanduíches. O nome original do negócio era Pete's Super Submarines, uma pequena lanchonete especializada em sanduíches grandes, frescos e rápidos. Nada sofisticado, nada luxuoso. Apenas comida simples, feita para pessoas comuns. A primeira loja foi aberta na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Era um lugar pequeno. Muito pequeno. O tipo de lugar que a maioria das pessoas passaria na frente sem perceber. Fred fazia praticamente tudo sozinho. Ele preparava os sanduíches, atendia os clientes, cuidava do caixa e muitas vezes ainda precisava limpar o restaurante. No final do dia era cansativo, era difícil. E no começo, os clientes quase não apareciam. Os primeiros meses foram desafiadores. As vendas eram baixas, muito baixas. Alguns dias pareciam um verdadeiro fracasso. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido naquele momento. Mas Fred não desistiu. Ele sabia que grandes resultados raramente aparecem no começo. Então ele continuou trabalhando todos os dias, aprendendo com cada erro, melhorando cada detalhe. Mas existe algo que quase ninguém conta sobre histórias de sucesso. Elas são cheias de fracassos no início. Fred e Peter cometeram vários erros. Alguns restaurantes foram abertos em locais ruins. Algumas estratégias não funcionaram. Algumas decisões custaram dinheiro. Houve momentos em que parecia que o negócio simplesmente não iria sobreviver. Mas cada problema trouxe uma lição, e cada lição tornava o negócio um pouco melhor. Peter Buck tinha uma visão ousada. Ele disse a Fred algo que parecia quase impossível. O objetivo era abrir 32 restaurantes em 10 anos. Na época, aquilo parecia absurdo. O primeiro restaurante mal estava funcionando. Mas metas ambiciosas têm um poder especial. Elas fazem você pensar maior. Elas obrigam você a crescer. E Fred levou aquela meta muito a sério. Com o tempo, algo começou a mudar. As pessoas começaram a perceber a diferença. Os sanduíches eram frescos. Os clientes podiam escolher os ingredientes. Cada sanduíche podia ser personalizado. Hoje isso parece normal, mas naquela época, era algo inovador. Os clientes gostaram. E quando clientes gostam de algo, eles contam para outras pessoas. O boca a boca começou a funcionar. Mais clientes começaram a aparecer. E as vendas começaram a crescer. Mesmo assim, abrir novos restaurantes exigia dinheiro. Muito dinheiro. E Fred sabia que não conseguiria fazer tudo sozinho. Foi então que surgiu a ideia que mudaria o destino da empresa para sempre. Franquias, em vez de abrir cada loja com seu próprio dinheiro, eles permitiriam que outros empreendedores investissem para abrir restaurantes usando a marca. Isso criou algo poderoso. Agora o crescimento não dependia apenas de Fred, dependia de centenas, depois milhares, de empreendedores. O crescimento começou a acelerar. Novas lojas surgiam em várias cidades, depois em vários estados, e logo em vários países. O pequeno restaurante de sanduíches estava se transformando em algo muito maior. Década após década, o Subway se expandiu pelo mundo. Milhares de restaurantes,
milhões de clientes, uma das maiores redes de alimentação do planeta. Tudo começando com apenas $1.000. Mas talvez a parte mais importante dessa história não seja o dinheiro, não seja o tamanho da empresa. Talvez a parte mais importante seja a mentalidade. Fred DeLuca não começou com vantagens enormes. Ele começou com um problema e decidiu transformá-lo em uma oportunidade. Muitas pessoas passam a vida esperando o momento perfeito, esperando mais dinheiro, mais segurança, mais conhecimento, mas a verdade é que o momento perfeito raramente chega. Grandes histórias geralmente começam com algo muito simples: uma ideia, uma oportunidade e a coragem de tentar. Hoje, o Subway está presente em mais de 100 países. Milhares de pessoas construíram negócios através da marca. Milhões de clientes passam por suas portas todos os dias. E tudo começou com um jovem que só queria pagar a faculdade. Um jovem que recebeu uma oportunidade e que decidiu não desperdiçá-la. Então aqui vai uma pergunta importante. Quantas ideias incríveis nunca saem do papel? Quantos sonhos são abandonados antes mesmo de começar porque, talvez, o que separa as pessoas que constroem coisas extraordinárias daquelas que apenas sonham não seja dinheiro, não seja sorte, não seja talento, talvez seja apenas a decisão de começar, porque às vezes, tudo o que é preciso para mudar o futuro é uma ideia, uma oportunidade e $1.000. Mas a história não termina aqui. Na verdade, é exatamente aqui que ela começa a ficar ainda mais interessante. Com o crescimento do Subway, a vida de Fred DeLuca começou a mudar rapidamente. Aquele jovem que um dia preparava sanduíches, sozinho atrás de um balcão, agora estava liderando uma empresa em expansão. Mas com o crescimento, vieram novos desafios. Administrar um único restaurante é difícil. Administrar dezenas é outra realidade completamente diferente. Fred precisou aprender a liderar pessoas. Precisou aprender a tomar decisões mais rápidas. Precisou entender algo fundamental sobre negócios. Crescer é tão difícil quanto começar. Cada nova franquia trazia oportunidades, mas também trazia riscos. Se um restaurante tivesse um mau atendimento, os clientes não culpariam apenas aquela loja. Eles culpariam a marca inteira. Por isso, Fred e sua equipe começaram a desenvolver sistemas, treinamento para franqueados, padrões de qualidade, procedimentos claros para garantir que cada sanduíche tivesse o mesmo padrão. Não importava se o cliente estivesse em uma cidade pequena ou em uma grande metrópole. A experiência precisava ser consistente. Essa atenção aos detalhes fez toda a diferença. Com o tempo, o Subway começou a se destacar em um mercado extremamente competitivo. Grandes redes de fast food já dominavam o setor. Empresas gigantes, com muito mais dinheiro, com muito mais estrutura. Mas Fred acreditava em algo diferente. Ele acreditava em simplicidade e personalização, enquanto muitas redes vendiam produtos padronizados. No Subway, o cliente podia montar seu próprio sanduíche, escolher o pão, escolher a carne, escolher os vegetais, escolher o molho. Era uma experiência diferente. E as pessoas gostaram disso. Outra decisão estratégica também ajudou a empresa a crescer. As lojas eram relativamente pequenas. Isso tornava o investimento inicial menor e permitia abrir restaurantes em locais onde outras redes não conseguiam. Shopping centers, pequenos centros comerciais, postos de gasolina, estações. Quanto mais acessível fosse abrir uma franquia, mais empreendedores se interessariam. E isso acelerava ainda mais a expansão. Durante os anos seguintes, o crescimento continuou, década após década, cidade após cidade, país após país. A marca Subway começou a aparecer em lugares que Fred jamais teria imaginado. Quando abriu aquela primeira loja, Europa, Ásia, América Latina, Oriente Médio. O pequeno restaurante que começou em Bridgeport agora era reconhecido em praticamente todos os continentes. Mas o sucesso não eliminou os desafios. Na verdade, ele criou novos. Manter um padrão global não é simples. Cada país tem hábitos diferentes, sabores diferentes, expectativas diferentes. A empresa precisou aprender a se adaptar. Em alguns lugares, novos ingredientes foram adicionados. Em outros, o cardápio foi ajustado para atender ao gosto local. Essa capacidade de adaptação ajudou a marca a permanecer relevante em diferentes culturas. Ao longo dos anos, Fred DeLuca também se tornou um exemplo para empreendedores. Sua história era frequentemente citada em livros de negócios. Um jovem que começou com apenas $1.000, sem experiência, sem vantagens extraordinárias, e que através de trabalho duro e persistência, construiu um negócio global. Mas quando perguntavam a Fred qual era o segredo do sucesso, sua resposta quase sempre era simples. Ele dizia que o segredo não era genialidade,
Era a consistência, a capacidade de aparecer todos os dias, trabalhar todos os dias e melhorar um pouco a cada dia. Ao olhar para trás, é fácil imaginar que tudo aconteceu rapidamente, mas a verdade é que essa história levou décadas para ser construída. Décadas de trabalho, décadas de decisões difíceis, décadas de aprendizado constante. Esse é um detalhe que muitas histórias de sucesso esquecem de mencionar. Grandes resultados geralmente levam tempo, muito tempo. Com o passar dos anos, o Subway se tornou uma das maiores redes de restaurantes do mundo. Milhares de franquias, centenas de milhares de empregos, milhões de clientes atendidos diariamente. Tudo isso começou com uma pequena oportunidade, um investimento modesto e um jovem disposto a trabalhar duro. A história de Fred De Luca nos lembra de algo muito importante. Grandes empresas raramente começam grandes, elas começam pequenas ideias, pequenas decisões, pequenos passos. Mas quando essas pequenas ações são repetidas todos os dias, elas podem se transformar em algo extraordinário. Talvez agora você esteja pensando em seus próprios objetivos, em suas próprias ideias. Talvez exista algo que você queira construir, um negócio, um projeto, um sonho, e talvez você esteja esperando o momento perfeito, esperando mais dinheiro, mais segurança, mais certeza. Mas a história do Subway mostra algo diferente. Mostra que o momento perfeito raramente existe. O que existe é o momento em que você decide começar. Então a pergunta final não é sobre Fred, não é sobre sanduíches, e nem sobre $1000. A pergunta final é sobre você. Qual é a ideia que pode mudar sua vida? Qual é o projeto que você continua adiando? E o mais importante, o que aconteceria se você decidisse começar hoje?